Muito obrigado para você que está nos assistindo aqui no curso de capacitação para diretores e professores de escola sabatina da APSO. Nós já estamos chegando aqui no final da nossa temática, explore todo o seu potencial, direcionada para professores de escola sabatina. Se você não acompanhou os dois primeiros vídeos dessa série, você pode acompanhar e pode assistir esses vídeos aqui na playlist que foi criada especialmente para essa temática. Eu estou muito feliz de estar falando aqui com vocês. Meu nome é Robson, eu sou pastor adventista, sou missiólogo especialista em revitalização de igrejas. E dentro da experiência que nós temos no Ministério Adventista, na Igreja Adventista, eu tenho 42 anos de Adventismo, tenho 16 anos de ministério. Eu digo para vocês que existe uma necessidade de nós encararmos as funções da igreja dentro de um âmbito pastoral. O nosso primeiro tema foi para mostrar para você, professor, para lembrar talvez você que você desenvolve um ministério na sua igreja, que ser professor de escola sabatina não é uma mera função eclesiástica, mas que as funções eclesiásticas, inclusive a sua, ela tem um cunho espiritual e para isso você precisa entregá-la nas mãos de Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia, através do interesse espiritual. E você tem também, no segundo episódio, nós falamos sobre isso, a necessidade de compreensão do seu ministério como sendo um ministério de cuidado de pessoas. Então, você ser professor da escola sabatina significa você ser pastor de uma microigreja. Significa você desenvolver potenciais que existem dentro de você, dons que o Espírito Santo pode colocar na sua vida e ter um desejo e o poder de colocar na sua vida para que você cresça como pessoa e para que você cresça no seu ministério. Cuidar de pessoas. Essa é a parte mais importante e a essência do ser professor da escola sabatina. Muito mais do que simplesmente sábado de manhã passar a lição, mas é você conhecer as pessoas que estão ali, que Deus colocou ali para que você possa cuidar delas. E no tema final, explore seu potencial, vamos falar sobre explorar o potencial da sua classe, de você como professor, para missão. E o texto que nós temos para hoje é Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: recebereis poder quando o Espírito Santo tomar conta de vocês, e eu enfatizei bastante aqui, para serem testemunhas. Quando você pegar a sua Bíblia, talvez você vai ver escrito lá o seguinte: e sereis minhas testemunhas. Por que eu troquei essa conjunção? Será que o pastor está querendo adulterar a Bíblia? Será que ele está querendo modificar o texto? Na verdade, não. Eu coloquei esse para aqui no lugar de ir para que você entenda que no contexto dessa passagem, a conjunção aqui não vai dar uma ideia de acréscimo, como a gente geralmente pensa. Ah, eu recebo o poder do Espírito Santo e aí quando eu receber, eu serei então a partir disso uma testemunha. Não é apenas uma condição temporal, não é apenas uma sequência. Eu recebo e então eu serei uma testemunha. Não, é uma condição para recebimento. Ou seja, eu vou receber o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já orou pedindo a unção do Espírito Santo na sua vida? Você já orou pedindo a Deus o derramamento da chuva serôdia? O poder do Espírito Santo? Eu tenho certeza que sim. Mas vou te fazer uma outra pergunta. Por que você quer o poder do Espírito Santo na sua vida? Ah, pastor, eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida porque eu quero ser mais espiritual. Não é necessariamente a razão final. Não deve ser, pelo menos. Pastor, eu estou orando pelo derramamento do Espírito Santo porque eu quero que o tempo do fim chegue logo, porque eu quero ir para o céu. Também não está certo. O Espírito Santo, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele vai habitar no nosso coração para um fim de ajudar outras pessoas a encontrar o caminho de Deus. A finalidade principal do recebimento do poder do Espírito Santo é o contexto da missão. Então eu recebo o Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus. Você, professor, precisa entender isso, que o seu ministério, embora seja feito, pelo menos a imagística é que ele seja feito
dentro da igreja, mas ele é feito dentro da igreja como todo outro ministério que é parte dos ministérios da igreja para o testemunho, para educar os membros da igreja a serem testemunhas e para viabilizar o processo de evangelismo da igreja acontecer. Então, ancionato, diaconato, recepção, sonoplastia, todos os ministérios, eles têm por finalidade, eles encontram o seu fluxo no campo missionário, na intenção missionária. E o seu ministério não é diferente. Portanto, o conselho de hoje para você é o seguinte: encare o seu ministério de cuidado das pessoas para que elas desenvolvam os dons delas para a missão. Para isso, você precisa ser primeiro um professor missionário. Porque se você não é missionário, se você não está preocupado como professor da escola sabatina em ganhar almas para o reino de Deus, em fazer o reino de Deus crescer e ser estabelecido na terra, então, veja, seu ministério já está manco. Agora, se você quer levar as pessoas da sua classe a serem missionários, você precisa ser o exemplo delas. Lembre-se, você é o pastor da sua classe. É você a pessoa que precisa levar os outros à missão. Você pode fazer isso incentivando na tua classe a participação dos teus membros nos programas missionários da igreja, Impacto Esperança, Semana Santa, a participação deles. Como é que você vai ensinar a sua classe, incentivá-los a participar ou desenvolver projetos missionários, a dar um estudo bíblico para alguém, a trazer alguém para a igreja? Se você mesmo não traz, não está interessado nisso, então você precisa ser um professor missionário. E então você, através do seu exemplo, através do seu testemunho, através das suas palavras e dos seus ensinamentos, você vai levar a sua classe também por este caminho. Então você, quando tem lá um projeto, por exemplo, da Semana Santa, você como professor está presente lá? Você vai até a ação missionária da sua igreja e pergunta se eles estão precisando de alguma coisa? Se você pode ajudar com algo naquela semana? Você está interessado em que seus amigos que não são adventistas ou seus familiares estejam ali presentes, acompanhando a programação, você dando suporte para eles? Porque quando você faz isso, você está sendo um exemplo para os seus alunos. E quando você chegar para eles e falar assim, olha, eu trouxe um amigo, foi uma bênção, eu participei, eu ajudei, eu quero que vocês também façam o mesmo. Quando você sai à rua para entregar o livro missionário, você pode olhar para os seus membros da sua classe, da sua microigreja, e perguntar para eles, escuta, por que vocês não participam também? É tão legal, vamos lá, vamos junto, eu estou junto com vocês. Isso é ser professor da escola sabatina. Eu espero que, ao longo desses 3 episódios, você tenha entendido esses 3 tópicos para que você possa explorar todo o seu potencial. Vamos revisar eles aqui. Primeiro, entenda que você foi chamado por Deus para desenvolver um ministério espiritual. E Deus vai capacitar você para isso. Segundo, entenda que esse ministério significa, na sua essência, cuidar de pessoas. Você precisa aprender a cuidar do seu povo, das ovelhas que Deus colocou na sua vida. Você precisa caminhar em capacitação para isso. Você precisa correr atrás de conhecimento para isso. E é simples. A gente sabe instintivamente como fazer. E terceiro, você precisa levar os seus membros ao crescimento missionário, à participação na missão de Deus. Você pode fazer isso através dos projetos da igreja. Mas para isso, você precisa primeiro ser o exemplo e participar de tudo isso. Que Deus te abençoe. Eu queria apenas deixar aqui para você uma oração. Se você puder, feche seus olhos aí agora e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, louvado seja o Senhor porque nós temos pessoas que aceitaram o ministério de serem professores de escola sabatina. Um privilégio de cuidar de uma microigreja, ovelhas que o Senhor colocou na vida deles. Nós estamos orando por eles agora.
para que possam explorar todo o seu potencial, para que possam crescer na fé, no conhecimento e na ação do seu ministério. Que o Senhor os use poderosamente e que a missão esteja no coração e na ação deles como professores e, em consequência, de seus alunos em suas classes. E que através desse processo maravilhoso, a Igreja de Deus seja fortalecida no conhecimento, na fé, na graça e no espírito missionário, para a honra e glória do Senhor, e em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e que Deus te abençoe.